Senhores e senhoras aí que estão estudando para concurso, exame de ordem aí de advogado da OAB, e aí vamos entrar no nosso segundo bloco da Lei Maria da Penha. Vamos dividir aí, vamos ter um terceiro bloquinho para não ficar tão pesado, dar uma aguinha, dar uma descansada, dê uma revisão em relação aos blocos anteriores e paramos justamente aqui, ó, nesse slide aí, para falar do artigo 147b, tá? Dentro das violências, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é justamente ali a violência psicológica. Essa aqui é a questão da violência psicológica, que não havia dispositivo legal, não havia dispositivo ali que coibisse realmente de forma penal, conforme nós já vimos que da violência física teria o artigo 129, até mesmo 121, sexual a partir do 213, patrimonial dos crimes contra o patrimônio e crime de violência moral ali, crime contra a honra, a partir do artigo 138, 38, 39 e o 140, né? Que trata de crime contra a honra. E aí, senhores, vem a questão da violência psicológica. Observe aí que o artigo 147b, que foi introduzido pela Lei 14.188, foi de julho de 2021, tá? Precisamente 28 de julho de 2021, que entrou em vigor, ele é ipsi literis, o inciso 2º, o inciso 2, desculpa, o inciso 2 do artigo 7º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Tá? E ele diz que causar dano emocional à mulher, que a prejudique, né? Tá aqui, ó, prejudique e a perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. É o que nós já vimos já em relação à violência psicológica lá na Lei 11.340, de 2006. Mas aí, aqui há um dispositivo penal no comando primário, 147b, e o comando secundário diz que a reclusão é de 6 meses a 2 anos, se a conduta não constituir crime mais grave, tá bom? E aí está tudo aqui dentro do dispositivo do artigo 147b. Então, a conduta é o quê? A conduta é causar dano emocional à mulher. A conduta é essa. A conduta do dispositivo do 147b é causar dano emocional à mulher, sendo assim um crime próprio em relação ao sujeito passivo, sendo vítima a mulher, tá bom? Incluindo-se a mulher transgênero, que nós já falamos sobre isso aí, tá? Começamos a falar lá no primeiro bloco, a qual também sofre tal ação, pode vir a sofrer tal ação. A decisão dessa questão da mulher transgênero foi decisão recente, o HC 1977.24, que foi de São Paulo, julgado em 5 de abril. Nós estamos falando aqui em maio, né, de 2022. Esse julgado foi em 5 de abril, a decisão foi pela 6ª turma do STJ, estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais. Tá? O STJ ele entendeu que o artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá, que nós já falamos bastante do artigo 5º, principalmente lá no inciso da violência física ou psicológica, qualquer tipo de violência, não importa, ele define que seu âmbito de incidência, né, aquilo que já falamos bastante do âmbito de incidência, que refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Tá? O STJ teve esse entendimento. Tá? O segundo ministro, Rogério Chetty Cruz. O gênero é questão cultural, o gênero é questão, diz ele, no entendimento do ministro Rogério, que o gênero é questão cultural, social e significa interações entre homens e mulheres, enquanto que o sexo
se refere às características biológicas dos aparelhos reprodutores, feminino e masculino, de modo que, para ele, o conceito de sexo não define a identidade de gênero. Esse foi o posicionamento do ministro do STJ e foi amplamente aceito, e o entendimento que a mulher transexual também é sujeito passivo do que tange em relação à Lei Maria da Penha, principalmente dessas ações de violência psicológica. Tá? Então, veja que o tipo subjetivo, voltando ao artigo 147b do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 14.188, né, do ano passado, 2021, o tipo subjetivo é doloso, tem que ter dolo para quem vem empregar violência psicológica à mulher. Tá? O agente ele quer causar o quê? Um abalo traumático no âmago psíquico da mulher, causando-lhe o quê? Qualquer meio, né? Causando esse constrangimento, essa forma pesada psicológica de que seja empregado qualquer meio. Tá? O artigo 147b do Código Penal é um pouco extenso, conforme nós vimos, né? E é subjetivo demais, Muitas coisas que estão ali trazem uma subjetividade e causa de interpretações e entendimento, tá? Mas tudo que está ali é relevante para que possamos entender como um tipo penal, tá? Então, logo de plano, devemos observar o artigo 147, o termo de causar dano emocional. Observe aqui o que tem lá no 147. Causar dano emocional. Logo aqui, tem aqui, ó, causar dano emocional à mulher. Tá? Causar dano emocional à mulher. Que pressupõe o quê? Que pressupõe que a conduta deve ser grave o suficiente ao ponto de prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento da mulher, ou da pessoa humana em si, né? A relação é essa, o entendimento é esse. Então sobre esse termo de desenvolvimento da mulher, entendemos que deve ser de modo mais amplo e abrangente possível, seja o desenvolvimento psicológico, físico e mesmo profissional. Tá? Então, observe que não é a questão do dano psicológico. Pode ter também isso causar o dano psicológico, causar nela mesmo não desenvolver a parte física daquela questão de ficar deprimida e vir a causar também um dano físico na própria mulher. Tá? A questão é de dentro para fora. A questão não é a agressão física em si. Tá? E até mesmo um desenvolvimento profissional. A mulher que sofre esse dano psicológico, que tem o emocional, a psique abalada por uma relação ali tóxica, ela também não consegue desenvolver profissionalmente. Tá? Já em outra porteira, nós temos que entender em questão da subjetividade, em outra porteira, percebe que não será toda conduta que se gerará na incidência do tipo penal, tá? Previsto lá no artigo 147b do Código Penal. A redação que vimos exige certa gravidade, apta a acarretar consequências prejudiciais e perturbadoras, no caso, para o desenvolvimento da vítima. As ameaças são de forma mais comum de violência psicológica, causando traumas e abalos severamente à saúde mental da vítima. Tá? Então, essa novel previsão legal do artigo 147b, ela proporciona uma margem de interpretação, que nós já falamos bem sobre a subjetividade que envolve aí, observe que é muito extenso o tipo penal, né? Ela proporciona uma margem de interpretação sobre o meio executado para causar o dano psicológico, né? Como que é utilizado, como que se dá a execução para causar o dano psicológico à mulher. Então, foi prever que pode ser de qualquer outra maneira, de qualquer forma, tá? Desde que prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher. Tá? A questão é, todavia, temos que observar o seguinte: referido tipo penal pode ser enfrentado como obstáculo também preocupante a escassez dos meios probatórios, né? Aí a questão entra como que a mulher vai se utilizar, vai
ter meios como provar tudo isso. Tá? É uma grande dificuldade para demonstrar a materialidade do crime, pois deve apontar o quê? A ocorrência de dano relevante apta a acarretar a violência psicológica prevista nessa chamada subjetividade do tipo penal. Tá? E aí que vem, essa questão probatória deverá ser mostrada por quê? Por parecer técnico de profissional apto. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, deve-se buscar respaldo no poder público e não somente no judiciário, nesse fim. Tá? O poder público tem que dar também ambiente, tem que proporcionar que uma vítima, às vezes de poder aquisitivo muito baixo, tenha também acesso a um psicólogo ou a um psiquiatra para poder emitir determinado laudo, tá bom? Nesse sentido aí, tá? Então, tudo deve ser levado em conta, deve se adequar para manter o núcleo de atendimento a uma mulher vítima de tal ação delitiva. Então, não é somente a questão do poder judiciário de querer aplicar a pena sem ter um desenvolvimento, sem ter uma abrangência maior. Tá? Deve-se, no entanto, também, nesse sentido do artigo 147b, evitar banalização do tal crime, tá? Para que não seja letra morta. Ou seja, qualquer discussão ou desentendimento ali, briga de casal, às vezes normal em um relacionamento, uma discussão qualquer, venha a ser interpretada como violência psicológica e acarretar descrédito da palavra da vítima. Tá bom? É o que a lei oferece. Então, não pode qualquer situação, qualquer briguinha achar que está sendo abalado psicologicamente, tá? Podendo gerar diversas ações penais no sentido ao contrário, né? Sem a devida demonstração de materialidade, culminando em absolvição do acusado. E aí você começa a banalizar tanto o tal crime da violência psicológica contra a mulher, que acaba não sendo frutífera, acaba sendo, conforme nós falamos, uma lei morta. Então, por isso, a demonstração amparada por laudo técnico, emitido por profissionais, é de grande, mas de muita valia em relação à estruturação probatória. Tá? Agora, já em relação à ação penal do delito, voltando em relação à violência psicológica, artigo 147b, o legislador optou pela regra ao silêncio. Optou pela regra do silêncio. Dessa maneira, o crime é de ação penal pública incondicionada, senhores. É de ação penal pública incondicionada, tá bom? E aí vem a questão lá. Muito embora a pena mínima prevista seja de 6 meses ali, e poderá alcançar até 2 anos, não se vislumbra o benefício da Lei 9.099, tá bom? Ali dos juizados especiais criminais. Como todo crime que envolva violência, depois vamos trabalhar isso, a súmula nesse sentido, todo crime que envolva a violência doméstica familiar contra a mulher, como transação penal ali, que são benefícios da Lei 9.099, ela que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, não existe o benefício que estão inseridos na Lei 9.099, no caso ali de transação penal ou suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, e nem mesmo, senhor, a substituição de uma possível pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Também não se aceita, não se tem a força para poder derrubar a Lei Maria da Penha. Então, nesse entendimento, tem até a súmula 536, que diz lá que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Tá? É a súmula 536, tá? Foi até julgada ali pela terceira sessão do STJ. Tá? Tem também a súmula 588, depois vamos falar bastante de súmula, quais súmulas que envolvem a questão da Lei Maria da Penha. Mas já que estamos falando de súmula, vamos lá. Tem a 588, súmula 588 também do STJ, diz que a prática do crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena, conforme nós falamos lá atrás, da pena privativa de liberdade
em restritiva de direito. Então, tem questão também de multa, né? Aquela questão de multa isolada, ou fazer algumas penas restritivas de direito, né? Sobre a pena de multa isoladamente. Devemos observar que o artigo 17 da Lei Maria da Penha veda, ou seja, diz que é vedado a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher das penas de cesta básica, por exemplo. Então, a pena restritiva de direito, lá, a questão de cesta básica ou de prestação pecuniária, elas também não são encaradas, não são aplicadas quando se envolva Lei Maria da Penha. Tá? Então, é toda essa questão aí que envolve a violência doméstica. Tá? Então, por fim, para fecharmos a questão do tipo penal que nós estamos falando, do artigo 147b, da chamada violência psicológica contra a mulher, é, de certa forma, uma maneira de prevenir crimes mais graves, que começa ali com uma discussão, começa com essa questão psicológica, de menosprezar, de diminuir a mulher psicologicamente, que atinge a parte física, atinge a parte profissional, tá? É, de certa forma, uma maneira de prevenir crimes mais graves e ampliar, no caso ali, a proteção contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Então, normalmente, antes da ocorrência de uma agressão física, ali ao ápice do que nós já falamos do feminicídio, o agressor costuma desestruturar psicologicamente a vítima, a mulher, pretendendo subordiná-la ali, criando uma dependência emocional e passando por humilhações, senhores, humilhações e constrangimento, e prejudicando gradativamente o emocional da mulher. Então, nesse sentido aí, o objetivo do legislador seria justamente isso. Então, todas as violências domésticas existiam algum dispositivo legal e a violência psicológica não existia, e então foi criado aí, introduzido no nosso Código Penal, o artigo 147b, que trata justamente da violência psicológica contra a mulher. Então, a ideia do legislador praticamente era essa aí, evitar-se um mal maior. Tá bom, senhor? Então, aqui nós vamos dar uma paradinha para fecharmos esse bloco, que foi muito dinâmico, falamos bastante aí em relação à violência psicológica, e depois nós vamos adentrar praticamente nas particularidades que modificaram ou que estão introduzidas na Lei Maria da Penha, e aí também as novidades que surgiram aí ao longo desse tempo, desde 2006 para cá, mas principalmente nos últimos anos aí, de um ano ou um ano e meio, ou 2 anos para cá. Então, se o senhor gostou, dê um like, ok? Acione aí o sininho para novas notificações de novas aulas, novas informações. E se não se inscreveu, se inscrevam, tá bom? Ou chame algum colega para se inscrever, porque tem muita informação aí. Vamos para o terceiro e último bloco, também fecharmos aí para não ficar tão pesadão. Tome a água, respire, e aí voltamos para o próximo encontro aí, que é logo, logo, tá bom? Felicidade a todos e a todas.